Grafite. Conhecimento e sabedoria. Está no ar, bebê nas ruas, transformando e evoluindo. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Karina. Eu sou uma pessoa que nasceu e cresceu em Osasco, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Especificamente no bairro chamado Padroeira 2. Eu estou aqui hoje na TV nas ruas com muito prazer, com muito carinho. Eu admiro demais esse tipo de trabalho, esse tipo de iniciativa. E hoje a gente trabalha, a minha vida me levou a trabalhar num lugar que eu nunca pensei que eu entraria. Então, quando a gente foi chamado para vir para cá, eu fiquei pensando que seria legal falar sobre essa experiência aqui para vocês. Eu trabalho hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. A instituição que representa o poder legislativo, né? É onde ficam os deputados estaduais que o povo de São Paulo elege para fazer as leis do estado de São Paulo. Então, não é nacional, não é da cidade, é o estadual. Então, um espaço que eu nunca achei que fosse trabalhar, eu nunca achei nem sabia que existia. E tô lá há uns anos já e aprendendo muita coisa diferente que eu gostaria aqui de compartilhar um pouquinho com vocês. Oi, pessoal, eu sou a Damase, sou natural de Petrolina, Pernambuco. Estou aqui em São Paulo há 14 anos. Eu sou educadora social de formação, me formei lá no Piauí, paulistana no Piauí. Atualmente trabalho na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tenho acompanhado um trabalho com comunidades tradicionais de terreiro e também acompanhado a Zona Sul, aqui nas suas demandas, junto lá ao mandato. O que eu faço na Assembleia Legislativa? Eu sou formada em jornalismo e no mandato da nossa deputada Alessi Brandão, que é a nossa cantora, sambista, eu trabalho lá divulgando o que ela faz nas redes sociais dela e nos canais de mídia pública, por exemplo, o Diário Oficial, o portal da Assembleia Legislativa de São Paulo, e naqueles canais que estão vinculados ao partido da Alessi, então o Portal Vermelho, enfim. E parceiros, né? O Guiledé, o portal Guiledés, enfim, o portal Áfricas. A gente sempre está dialogando com esse tipo de mídia. Qual que é a nossa falta que a gente sente lá? A Alessi é a única deputada que tem lá que é negra, mulher. E as nossas roupas, o jeito que a gente fala lá, o lugar, o nosso ambiente de trabalho lá, ele destoa de todo o resto da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é um lugar que fica no Ibirapuera, perto do Parque Ibirapuera. É um lugar muito difícil de acessar por diversos motivos. Para mim é porque ele tem que ser difícil mesmo, para a gente não conseguir chegar lá e não conhecer. E por ele ser difícil e longe, a gente não é natural a gente ver as nossas caras. Por exemplo, pessoas como a Damase usando roupas assim simples e falando de maneira simples, falando gíria, às vezes soltando umas brincadeiras, ouvindo músicas diferentes, músicas, sei lá, samba, coisa de carnaval. Então, matriz africana, acho que é o único mandato que tem gente que vai lá paramentado com as roupas que você usa no candomblé, na Umbanda. E toda vez que chega gente lá desses trajes, todo mundo estranha. Então, e não só isso, mas pessoas que são vinculadas à cultura, pessoas que fazem poema, pessoas que fazem música. São pessoas, né, estilosas. Elas chegam lá e elas são olhadas diferente, só por ser diferente, porque lá já não é um ambiente que tem muita gente assim. Então a gente veio falar aqui hoje justamente da falta que a gente sente das pessoas comuns lá. As pessoas que usam tênis, que usam roupas soltas, que falam normalmente sem muita firula. E é muito difícil isso pra gente lá dentro. A gente fica no nosso mundinho. A gente vai falar com outros deputados, outras deputadas, e não é assim.
E eu e a Damas, a gente conversa muito sobre isso. A falta que faz as pessoas comuns, o povo que mora longe, nas periferias, que mora em Osasco, que mora aqui no Capão, que mora na Zona Leste, as pessoas comuns lá dentro, e não só frequentando, não só falando lá com as pessoas, não só visitando, mas trabalhando lá, seja como funcionário público, seja como deputado eleito. Eu acho que tinha que ter pelo menos metade da Assembleia Legislativa, tinha que ter a cara de pessoas assim, e não tem. E eu nunca pensei que eu chegaria lá, nunca pensei que eu estaria num lugar daquele. Eu aprendi muita coisa ali. O problema é o seguinte, é raro, parece que é um negócio longe, parece que é um negócio distante da gente, e não é. Precisa a gente entender que não é, precisa a gente entender que aquele espaço é nosso. E essa falta, ela repercute no nosso dia a dia, a gente acha que não. Ali você decide como que vai ser cobrado o imposto dos paulistas, dos paulistanos, de que forma vai ser cobrado o imposto sobre remédios, de que forma vai ser cobrado a passagem dos ônibus intermunicipais, como que vai fazer as rodovias, quem vai pagar, como vai pagar, enfim, de que forma que a gente vai tratar as áreas mananciais, sabe? De que forma a gente vai tratar a habitação. Ali é tratado muita coisa que não chega pra gente normalmente. E chega, e eu sei porque eu tô lá dentro ouvindo, que eu calhei de cair lá, meu destino levou eu estar lá. Mas é muito importante que haja pessoas como nós lá dentro, mais o tempo todo, e cada vez mais, que a gente precisa dominar aquele espaço. Isso é a minha visão, por enquanto. Pegando um pouco do que a Karina falou, né? A Assembleia é um lugar distante, mesmo de transporte, de acesso. É um lugar que, por exemplo, eu também, assim como a Karina, está lá por acaso, né? Meio que por acaso, não sei se por acaso, se por destino, se por ironia, não sei. Mas calhou de estar lá, estar juntas, né? De a gente trocar essas ideias também, né? Porque a gente tem praticamente a mesma idade, mas vivências totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, né? Eu, por mais que não seja daqui, mas cheguei aqui no Grajaú com 17, logo em seguida vim morar aqui no Campo Limpo, sempre aí circulando nesse meio da cultura, e aí você cai lá, né? Poxa, qual que é meu papel nisso, né? Por que eu tenho que fazer isso? Qual que é a importância de uma pessoa que veio da periferia, está na periferia, mora na periferia, né? Nunca escondi isso, faço questão de estar na periferia, porque para mim eu me sinto perto do povo, me sinto mais viva, me sinto presente. E aí você calha também de ser de uma tradição de matriz africana, onde a gente sofre o tempo inteiro preconceito por ser uma religião de negros, por ser uma tradição de negros. E aí você leva isso para lá também. O meu papel é pegar fazer essa mediação entre as comunidades tradicionais de terreiro e a Assembleia Legislativa e os parlamentares, né? Como que você dialoga, como que você aproxima? São perguntas que eu me faço o tempo inteiro. Como que eu vou construir isso, né? Como que se dá esses subsídios? Porque ficamos tantos anos aí invisíveis, né? Hoje em dia é mais fácil eu usar o meu branco numa sexta-feira e usar meu fio de conta. Não que eu não vou sofrer preconceito por conta disso, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conscientizar outras pessoas a fazer isso, né? Como que eu vou levar, por exemplo, demandas de parelheiros lá na área que eu tenho atuado, para dialogar com o governo do Estado de São Paulo? Como que eu vou dialogar com a Sabesp, com a Eletropaulo? Como que eu vou dialogar com a Secretaria de Infraestrutura do Estado? Como que eu vou dialogar com as subprefeituras? São barreiras que a construção, né, que vem sempre se deu, né? A gente tem muita dificuldade, né? Primeira dificuldade, somos de origem pobre, né? Somos de periferia, somos pretos, não falamos a linguagem, os termos apropriados, a gente não se comporta como eles, como a sociedade
pede, sei lá, não usa os trajes, não sei o quê, no cabelo, não sei o quê. Somos mulheres, né? Outro problema, somos mulheres. É muito mais fácil ser um cara ser bem recebido do que uma mulher ser bem recebida. É muito mais fácil chegar lá toda pomposa com meus trajes do que ser uma preta, um cara de menina, né? Porque também tem esse problema, e ir lá tratar de matriz africana. Tá ficando louca? Né? Qual que é a tua, né? Qual que é a sua viagem? Então, assim, estou na Assembleia tem 5 anos, mas ainda não consegui achar esses caminhos, né? A gente está descobrindo, a gente está se reinventando o tempo inteiro. Acho que esse é o desafio mesmo para a periferia, né? Para nós, né? Se reinventar, de que forma que a gente vai fazer essa revolução que a gente tanto fala, de que forma a gente vai ocupar esses espaços. A gente tem ocupado, mas precisamos de mais, né? Quem são essas pessoas? Estamos preparados? Estamos nos preparando? São questionamentos que a gente faz, que eu faço, que a gente conversa sempre, né? Essa distância que tem do povo, da rua, do que a gente vê no nosso dia a dia, no ônibus, no metrô, indo para Osasco, indo para minha casa ver minha mãe no domingo, almoçando, comprando coisa no mercado. A distância que a gente vê dessa realidade para o que acontece lá dentro é enorme. E não deveria ser incomum, não deveria ser tão raro a gente ver esse tipo de pessoa lá dentro da Assembleia, como deputado. Só tem 1, 2, tem 94 deputados na Assembleia Legislativa, porque eles fazem aquelas contas de proporção. Dado o tanto de eleitores que você tem no estado de São Paulo, você divide, soma lá, faz não sei o quê, e dá que você precisa ter 94 representantes. 94 representantes não... E você tem 2, no máximo, que se parecem com a maioria das pessoas que tem no estado de São Paulo. Você tem muito deputado lá que está lá faz 5 mandatos. 5 mandatos cada mandato é de 4 anos. Você tem deputados lá que são, a maioria, vinculados ao comércio, vinculados a indústrias, vinculados ao meio de transporte. Eles são donos, né? Não é que são motoristas, não. Teve uns motoristas lá, mas eles são os donos, são donos de postos de gasolina. São pessoas que têm uma vida muito abastada, têm dinheiro. Pessoas que eu não estou criticando eles porque eles têm dinheiro exatamente. O que eu estou criticando é que, como ali é um dos poderes da nossa república, do nosso país, o que me incomoda é que só ter esse tipo de gente lá dentro. E a gente precisa começar a decidir, eu penso isso, né? Precisa começar a decidir junto se ocupando realmente esses espaços que a gente vai conseguir fazer alguma revolução, alguma transformação de verdade. E se for este o caso, a gente está muito longe. Primeiro porque tem uma onda, mesmo que é midiática, ainda bem que a gente tem espaços como o TV nas ruas, né? Que não é aquela mídia tradicional, aquela mídia que fica inculcando um monte de ideias podres na nossa cabeça. Mas precisa ter mais. Tem muitas ideias que estão na nossa cabeça que nos afastam cada dia mais desses espaços, que jogam a gente para longe desses lugares. Isso não é à toa. Já me falaram, eu lembro que eu estava fazendo faculdade, eu sou pró-unista, eu me formei com bolsa, eu não tinha R$900 para pagar uma mensalidade, eu nem ganhava R$900. Então, ainda bem que eu tive uma oportunidade, não só eu, milhões de jovens no nosso país teve essa oportunidade nos últimos anos, mas eu me formei como bolsista. A grande questão nossa tem que ser essa. Por onde que nós vamos começar a fazer essa transformação na prática? Nós temos muitos discursos bonitos lá dentro, aqui fora, no pessoal da cultura, no pessoal que faz a música, o rap, enfim, até o samba. A gente tem um monte de ideias boas e coisas que nos inspiram. Mas em que momento a gente vai sair das ideias e ir para a prática? E como a gente vai fazer? Ocupando esses espaços como a Assembleia Legislativa, como a Câmara de São Paulo, que é de vereadores, como o Congresso Nacional, que é de Senado e Câmara Federal,
são espaços que a gente rejeita tanto, que ensinaram a gente que só tem lixo, que só tem gente podre, que só é porcaria, que não presta para nada. Será que essas ideias que enfiaram na nossa cabeça, né, por muito tempo e continuam fazendo, será que isso não tem um motivo? Será que de fato essas ideias que enfiaram na nossa cabeça não é para afastar mesmo a gente desses lugares? Então, quando eu entrei na Assembleia, quebrou muito preconceito na minha cabeça. De olhar um cara engravatado e achar que ele sabe coisa pra caramba e muito mais do que eu. Ele não sabe nada. Sabe, você começa a ouvir eles falando, a maioria, e eles não sabem nada, além do mundinho deles. Eles não têm condição de falar por todas as pessoas, por toda a diversidade que tem aqui fora. E eles chamam pra si essa capacidade, e é mentira. É mentira, a gente não tem que ter medo de estar lá e tomar aquele lugar. É essa que é meu questionamento. A gente tem que decidir se a gente vai usar esses espaços mesmo, de que forma. E na minha opinião, sim, nós deveríamos fazê-lo. Eu gostaria muito de, não só na Assembleia Legislativa, de entrar e ver não só as pessoas trabalhando lá, funcionário público, procurador, advogado, tudo que tem lá de funcionário público, mas de deputados mesmo, deputadas, mulheres daqui, sabe? Mulheres lá de Osasco, da minha rua, mulheres parecidas com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias, que não são essas mulheres com aquele cabelo, sabe, cheio de laque, com aquelas maquiagens foda. Meu, são mulheres normais. É essas mulheres que eu queria ver lá, como deputadas, subindo na tribuna e falando das coisas daqui, apresentando projetos sobre Osasco, sobre a nossa realidade. Na minha opinião, a gente tem que ir lá para dentro, sim. Eu lembro que eu estava na minha faculdade e um dos meus professores na época virou para mim e disse: olha, sai desse lugar aí. Isso me incomodou muito isso. Eu falei, mas sai desse lugar por quê? Para cair numa empresa e também ser tão explorada quanto? Porque a gente acha que a gente está na iniciativa privada e a gente não é explorado. Se a gente está na iniciativa privada, a gente está no lugar correto? Não acontece problema na iniciativa privada? Não tem sonegação, não tem corrupção na iniciativa privada? Eu, como jornalista, se eu trabalhasse numa grande emissora de TV, que eu não vou falar nomes, eu estaria no lugar correto? Sabe, a gente tem que começar a se questionar isso também, e me incomodou isso vir de um professor. A gente tem que ocupar esses lugares, senão não vamos mudar nada. As ideias são muito boas. As inspirações que a arte traz para a gente e que vem de lugares legítimos como a periferia são muito bons. Mas precisa transformar isso em ação. E urgente. E é isso que eu aprendi nesse tempo que eu tô lá. É isso que eu achei que podia compartilhar com vocês. Pensar em formular, né, na nossa cabeça essas perguntas, né? De que forma a gente transforma a nossa ideologia em ações, né? De que forma? Eu penso que o primeiro caminho, o caminho mais fácil é a educação. Acho que a educação é o único meio transformador, assim, né? Precisamos estar nas universidades, estar nos parlamentos, precisamos estar na cultura, mas também precisamos resgatar quem nós somos, né? Pegar a nossa história, a história dos nossos ancestrais, nossos antepassados, nossas histórias de agora, quem eu sou e para onde eu vou, né? Somos recheados de sonhos, assim. A gente sonha muito, a gente escreve, a gente romantiza. Ainda bem, né? Mas a gente precisa transformar isso. E eu acredito que quando a gente se apropria do que é nosso, né, da nossa cultura, da nossa educação, da nossa música, das nossas poesias, dos nossos textos, da nossa roupa, do nosso espaço, da nossa casa, a gente transforma todo o resto, né? Então, acho que a gente precisa se ocupar, né? Ocupar, se preencher, se rechear de um monte de coisa boa. Enquanto mulher, ter consciência do que eu sou, do que eu represento, do que eu sou para minha família, do que eu sou para os meus amigos, do que eu sou para a sociedade, ter consciência disso e ir transformando. Acho que a transformação acontece de dentro para fora, não ao contrário, né? Então, a gente precisa se rechear de
de cultura, de educação, do que nós somos, do que nós estamos, para estar nesses lugares. Porque não adianta eu estar lá, mas também não saber o que eu quero, né? Não saber o que eu represento. Não adianta ter um negro na Câmara Municipal que pede que o Dia da Consciência Negra seja extinto do calendário do país. Isso é um absurdo. Como que um negro fala que a gente está de mimimi? O que fizeram com esse cara, por exemplo, uma lavagem cerebral, só pode, assim, né? A gente precisa combater esse tipo de coisa, a gente precisa combater essas lavagens que tem feito na gente, né? O cristianismo tem feito muito forte na periferia, essa invasão que as igrejas têm feito aqui na Quebrada. A gente tem que ver como que o tráfico também influencia nossos jovens, né? De que forma a gente está fazendo a nossa educação, de que forma estamos formando nossos professores, de que forma estamos formando os nossos educadores sociais, de que forma a gente está fazendo nossos artistas, do que nossos artistas se alimentam. Acho que tem um monte de coisa para a gente pensar, né? E a gente só faz isso juntos, né? Então, o espaço da TV nas ruas, acho que é isso mesmo, né? Acho que está aqui para fazer um monte de questionamento. Acho que não tem resposta, né? Não tem metade das coisas que eu pergunto para mim mesmo não tem uma resposta. Mas eu acho que são espaços como esse que a gente constrói, né? Que a gente reflete, que a gente senta, que a gente pensa e vê caminhos, né? De que forma. E só vai acontecer isso juntos, né? Eu vim aqui somar com a Karina, que soma com o outro, que vai multiplicando. Acho que são multiplicações de ideais, são multiplicações de sonhos. Concordo com a Karina, acho que a gente tem que estar em todos os espaços, ocupar todos os espaços. De que forma isso vai se dar, a gente também vai pensar juntos, né? A gente vai construir, mas é somar e multiplicar. E, enfim, vamos fazer. Acho que nós juntos é muito mais fortes, né? Acho que quando a gente se constrói, quando a gente pensa dar mão e caminhar junto, a caminhada se torna muito mais fácil, muito mais agradável. Queria agradecer também o espaço aqui da TV nas ruas. Para mim é muito bom estar de volta aqui no Capão. Gosto bastante desse ar assim, daqui. Me sinto em casa, estou em casa. Muito obrigada. E é isso, vamos pensar, vamos filosofar, vamos escrever, vamos rimar, vamos cantar, vamos dançar, mas também vamos ocupar esses espaços que é nosso por direito. Só uma observação. Eu acho que uma coisa que eu não esqueço nunca mais na minha vida foi o dia que a gente fez lá um lançamento de uma frente da juventude. E entrou um monte de adolescente na Assembleia Legislativa, lembra desse? E aí tinha um evento acontecendo antes, e o jovem você não segura, né? É muito louco. E eles entraram num lugar cantando alto, dançando, fazendo uma bagunça do caramba. Grito de guerra, tal, e falando da juventude, não sei o quê. E os deputados que estavam sentados lá, os almofadinha do caramba, puxa-saco lá do... Ele ficou com o olho arregalado, assim. Eu não sei se ele era com medo, eu não sei. O tamanho da incomodação dele é como se ele olhasse e dissesse assim: o que é isso aqui dentro? Não é assim, quem são essas pessoas? É o que é isso aqui? Quem que é essa galera entrando aqui? Isso aqui virou o quê? Então é uma cara de... Não faz parte da realidade deles lidar com as pessoas comuns. E quando aconteceu isso, acho que foi o dia que eu mais me arrepiei ali dentro, porque ali dentro é meio monótono, assim. Eu me arrepiei na hora. Ele ficou incomodado, ele xingou, ele falou um monte lá, reclamou um monte, assim, e eu ria. E aquilo tinha que acontecer todo dia. No dia tem que ser os jovens, no outro dia tem que ser a mulherada, no outro dia tem que ser os caras, sabe, os motoristas, sei lá... trabalhador de comércio, de fábrica, não sei, não interessa. Todo dia tinha que ter uma invasão dessa para os caras começarem a acostumar que aquele lugar ali não é deles, né? Em todos os espaços, não só ali, mas na Câmara Municipal, enfim. Até o dia que a gente tenha pelo menos metade dos deputados que representem esse povo, e não só o povo deles, assim. E eu quero agradecer muito esse espaço, quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, mandar um salve pro Carlinhos, cara que eu sou fã já faz tempo,
Ele é todo humildão, não sei o quê, mas arrebenta, tá fazendo um trabalho muito legal que precisa ser valorizado. E toda vez que eu puder estar aqui, eu estarei, mesmo não sendo de frente às câmeras, né? Mas ajudando de alguma forma. Obrigada por esse espaço mais uma vez. Obrigado, Damásio, minha amiga. A gente está lá junto na luta. E espero, no futuro próximo, ver as pessoas daqui, as pessoas que eu conheço, as pessoas reais, invadindo e ocupando todos esses espaços de poder, interferindo e questionando e botando o dedo na ferida, senão a gente não vai avançar no nosso país, não. Mas essa minha fé é que vai acontecer isso um dia. Obrigada. Até a próxima. Está no ar mais um programa TV nas ruas. TV nas ruas. TV nas ruas. Rap, DJ, break, grafite, conhecimento e sabedoria. Está no ar TV nas ruas, transformando e evoluindo